O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 9. Conflitos familiares. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos tratar hoje sobre conflitos familiares. A lição de número 9. Por que, meu caro professor, pessoas que se amam têm tantos conflitos? Por que aparecem conflitos no meio da família? Certamente, querido professor, os seus alunos sofrem muitos conflitos em seus lares. E essa lição é uma lição quase de natureza filosófica, porque ela vai trabalhar essa ideia por que as pessoas não se entendem muitas vezes. E talvez seja interessante você trazer para eles uma abordagem sobre a existência do mal. O mal que está sendo o responsável por trazer à natureza humana, depois da queda, uma série de comportamentos contrários à vontade de Deus. Então, a existência do mal é o motivo pelo qual existem conflitos familiares. Claro que nós não podemos admitir a ideia espiritualista do karma. As pessoas que acreditam em reencarnação, elas vão falar que existem os conflitos por causa de questões mal resolvidas em vidas anteriores. E é preciso, dileto professor, professora, superintendente de escola dominical, que você diga à classe que isso é uma mentira do diabo. Não é isso que existe. Na verdade, a natureza humana decaída desde Adão traz consigo essa queda contínua que reflete nos relacionamentos. Para tratarmos sobre esse assunto mais detalhadamente, é importante entrar na agenda de leituras. Aquele texto bíblico que é recomendado para cada dia da semana. Trate isso com o seu aluno, vai ser muito importante para contextualizá-lo dentro do assunto. Na segunda-feira, a sugestão de texto é Gênesis 3:12, que menciona sobre o primeiro conflito familiar. Na terça, fala de conflito familiar por causa de desrespeito. Na quarta, conflito familiar por causa de ciúme. Na quinta, conflito familiar por causa de posição social. Na sexta, conflito familiar por causa de poder. E no sábado, texto de Lucas 12, versículo 13, conflito familiar por causa de herança. Certamente os seus alunos vão identificar num desses textos bíblicos algum conflito familiar que eles já viveram. E isso é muito importante para trazer a atenção deles cativa à lição. O texto do dia, que é o texto do domingo, está em 1 Coríntios 3:3, que diz assim: porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então esse texto que Paulo escreve aos Coríntios vai dizer que
O problema dos conflitos que acontecem é porque as pessoas estão inclinadas à natureza carnal. Vamos agora à síntese da lição. A síntese diz assim: o campo de treinamento de Deus é a família, mas não pode se transformar em um campo de batalha entre os irmãos. Nós já falamos sobre isso em lições anteriores. E aqui, mais uma vez, é ratificado. Deus treina os filhos, Deus treina os cônjuges na família. E aí aparecem os conflitos. Os conflitos devem e têm que ser resolvidos. E isso não pode, o seu aluno não pode deixar que esse conflito migre para algo maior, de forma que o treinamento que Deus está trazendo à família se transforme num verdadeiro campo de batalha com mortos e feridos graves por todo lugar. Então é muito importante, meu querido professor, que você traga essas informações de maneira muito veemente para os seus alunos. Vamos aos objetivos da lição. São 3 objetivos, cada objetivo com um tópico. O tópico número 1, o grande problema. Qual é o grande problema dos conflitos familiares? Objetivo 1, entender que os conflitos familiares são um mal que atinge a humanidade desde o Éden, mas que precisa ser combatido a fim de que não destrua a família. Então, os conflitos familiares são um mal que atinge a família há muito tempo. Faz parte da natureza humana, a maldade que é intrínseca ao ser humano. E essa maldade tem um início muito precoce. Você já percebeu que se você deixar uma criança com 5 brinquedos, ela vai passar certamente a tarde inteira dentro do quarto com os 5 brinquedos. Mas se você colocar 2 crianças com 50 brinquedos, em menos de 10 minutos, eles estarão brigando pelo mesmo brinquedo. Essa maldade inerente, esse egoísmo inerente ao ser humano, ele já vem desde o início. A Bíblia diz que desde a meninice, a estultice está no coração da criança. E é muito importante que os seus alunos compreendam isso e compreendam também um outro detalhe que é muito decisivo nessa questão, que é a insaciabilidade. O homem, ele é insaciável. Está escrito em Eclesiastes 6:7 que o homem natural nunca satisfaz a sua cobiça. É da natureza humana a insaciabilidade. Mas pelo Espírito Santo, caro professor, as famílias podem viver diferente. E é esse o seu papel, o nosso papel enquanto professores da escola dominical, de dizer aos nossos alunos que não precisam as coisas continuarem como estão. Se na casa deles está havendo conflitos, se na casa dele há desavenças as mais diversas, o Espírito de Deus pode trabalhar na vida deles. Este grande mal que acomete a humanidade desde a queda, ele não vai levar a família daqueles que servem a Deus à bancarrota. Não. O Espírito Santo quer e pode mudar cada família que ouvir e obedecer a sua voz. O segundo ponto é famílias em conflito. E temos que trabalhar com muita ênfase o objetivo, analisar algumas causas de conflitos no seio da família, entendendo que decidir amar é o remédio para solucionar esses problemas. Que coisa! Nós vamos ter no tópico 2 alguns exemplos da palavra de Deus, em que problemas aconteceram no seio familiar, mas o amor sempre triunfa. Onde existe amor, existe milagre. Diga isso aos seus alunos. Eu creio que Deus vai agir na vida dos seus alunos.
O item 1 vai falar sobre ingratidão e desprezo. Quantas pessoas na família que são ingratas? Quantas pessoas nas famílias que não conseguem agradecer? E nós citamos aqui o exemplo de Agar. Agar era uma escrava que veio do Egito e foi sempre muito bem tratada por Sara. Mas um belo dia, Sara abençoa a Agar, e quando a Agar é abençoada, a Bíblia diz que ela despreza a sua senhora. E quando Agar foge de diante de Sara, que já tinha havido um conflito familiar ali, o anjo do Senhor se encontra com Agar no deserto e diz: Agar, serva de Sarai, volte e se humilhe diante de sua senhora. Porque Deus, queridos, Ele não aceita ingratidão e desprezo. A mesma coisa aconteceu em relação a Jacó e Leia. Jacó desprezou a sua esposa. Leia não tinha culpa do que aconteceu, do engano que Labão, o pai de Leia, levou a Jacó, aquilo que Labão fez com Jacó. Mas Deus não gostou do que Jacó fez com Leia, de sorte que Raquel, que era a queridinha de Jacó, ficou infértil durante muito tempo por causa da humilhação que Jacó trouxe a Leia. Então, é muito importante na família resolver esses problemas, não deixar que isso se acumule. Soberba e ciúme também trazem muitas complicações e muitos conflitos ao lar. Foi o que aconteceu na família de Moisés, Arão e Miriam. Arão e Miriam se insurgiram contra Moisés por causa de ciúme, por causa de soberba. E aí nós vamos tratar sobre o remédio sublime. Aquilo que você, caro professor, deve ministrar para os seus alunos. Qual é o remédio quando aparece a ingratidão, a soberba, o ciúme, o desprezo? O remédio é o amor. Como já dizia um poeta americano, amem-se ou pereçam. No livro da lição, no livro que subsidia a lição, você vai ler e vai encontrar outras informações mais aprofundadas, outros casos que vão lhe trazer muita luz para você lançar sobre os seus alunos e eles entenderem a importância de se amarem ardentemente. Por fim, para concluir, o terceiro tópico é a história de todos nós. Nesse tópico, o objetivo é identificar na parábola do filho pródigo semelhanças com a nossa história, tanto espiritualmente quanto do ponto de vista familiar. A história do filho pródigo é a história de todos nós. É a história do filho egoísta, que não quer nada com os membros da família. É a história do filho egoísta que pensa só em si. E quantos filhos há que desprezam completamente a família? Esses conflitos, eles são mais abundantes do que nós imaginamos. E eu penso, caro professor, que você vai identificar muitos alunos com essas características. Na história do filho pródigo, também tem o irmão que não perdoa, porque é a outra face da moeda. É o filho egoísta e o outro que não perdoa. E aí o conflito está armado. É interessante que quando o filho pródigo volta, o filho mais velho diz assim: pai, o senhor nunca me deu nem um cabrito para eu comer com os meus amigos. Olha, queridos, ele não fala nem estar com a família. A ideia de alegria dele é comer com os amigos. Certamente, no meio dos seus alunos vai ter alguém que pensa assim, talvez não conscientemente, mas é possível que o Espírito Santo esclareça a alguns a necessidade de amar a sua família, de viver com a sua família e de saber perdoar os erros dos seus irmãos. E por fim, o item 3, o pai que reconcilia, o pai que abraça,
O pai que insiste. O pai que diz, venha para dentro. Vamos estar juntos. Vamos caminhar juntos. Nós precisamos uns dos outros. Caro professor, quem sabe Deus vai lhe usar para você ser esse instrumento de reconciliação familiar na sua classe. Deus tem um projeto lindo para as famílias cristãs. Deus tem um projeto lindo para as famílias na terra. Mas os conflitos familiares, muitas vezes, procuram desfazer todo o projeto de Deus. Mas seja um instrumento de Deus. Seja um vaso de Deus. Fale aquilo que Deus colocar na sua boca. E certamente, muitos conflitos, muitos nós no meio dos seus alunos, Deus vai resolver. Que Deus te abençoe e que você tenha uma aula profundamente espiritual e edificante em nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.